Métodos contraceptivos, quais são e como são escolhidos para cada mulher? Vamos falar sobre isso nesse vídeo do canal. Eu sou a doutora Pamela Viterbino, sejam muito bem-vindas e nesse vídeo eu quero comentar com vocês quais são os métodos contraceptivos que existem e como escolher o melhor método para cada mulher. Os métodos que existem são com hormônio combinado, que tem estrogênio e progesterona, e outros métodos só com progesterona, que são livres de estrogênio. E temos métodos sem hormônio, como o DIU de cobre, por exemplo, e ainda os métodos definitivos, como vasectomia e laqueadura tubária. Os métodos com hormônios combinados, que tem estrogênio e tem progesterona, são quais? As pílulas via oral, os injetáveis, o anel vaginal, o adesivo também. E os métodos que contêm só progesterona, que são livres de estrogênio, são as injeções, o Implanon, o Dilmirena e Cailina, que é inserido dentro do útero, e as pílulas via oral também. Como que o médico faz para escolher um método ou outro? Avaliando uma grande quantidade de alterações e de características dessa mulher. Primeiro, vamos escolher uma boa anamnese, uma história completa, perguntar como foram os antecedentes dela, perguntar como foi a experiência com as pílulas anteriores ou métodos anteriores, perguntar como é a história familiar, os hábitos dessa mulher, os vícios, e aí sim eu vou escolher o melhor método da seguinte forma. A Organização Mundial de Saúde fez vários estudos científicos com cada método e preparou os critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos. Portanto, não sou eu, não vai vir da minha cabeça que eu escolho a pílula para cada paciente. Eu me baseio nesses critérios de elegibilidade que a OMS fez. Então os critérios são assim, eles dão categoria 1, para quando você pode usar o método sem problema nenhum. Categoria 2, geralmente usa o método porque nos estudos não teve nenhum problema para aquela mulher. Categoria 3, aqui a gente já precisa rever o risco-benefício, ele só deve ser usado se existir um benefício maior que o risco. E categoria 4, não use o método de forma alguma. E aí eles prepararam todas as doenças ou situações que as mulheres podem enfrentar. Por exemplo, endometriose, problemas ovarianos, problema com gestações passadas, pacientes com lúpus, problemas de tromboembolismo, história de pressão alta, diabetes, obesidade, as pacientes tabagistas, problemas do fígado, problemas de vesícula, as anemias. Olha só a quantidade de doenças. E aí todos os métodos foram testados e fizeram a categoria para cada doença, dando 1, 2, 3 ou 4. Então a gente se baseia por aqui. Por isso, com a mulher jamais deve escolher sua pílula anticoncepcional na farmácia ou tomar a mesma pílula da amiga, da irmã. Deixe para escolher o seu método contraceptivo junto com a sua médica. Ela que vai estar apta para escolher o melhor método com você, ou seja, aquele da categoria 1 ou 2. Mais um detalhe, quando eu falo em pílula anticoncepcional, o hormônio ele é combinado, ele tem estrogênio e progesterona. E eu quero explicar ainda que existem várias doses diferentes, tipos diferentes de anticoncepcionais, de hormônios, que formam as pílulas. Então, além de ter estrogênio e progesterona, eu ainda vou escolher a melhor progesterona e o melhor estrogênio na melhor dosagem para você. Viu como é complexo escolher pílula anticoncepcional? Viram que vocês não podem fazer isso sozinha em casa? E um exemplo que eu sempre faço questão de destacar é a enxaqueca com aura. Pela classificação da OMS, ela é considerada categoria 4 para os métodos contraceptivos combinados, ou seja, aqueles que têm estrogênio e progesterona. Então, isso significa que os métodos são contraindicação absoluta para essa paciente. Ele não deve ser utilizado, os combinados, progesterona e estrogênio. E o motivo é que a associação entre enxaqueca com aura e o anticoncepcional contendo estrogênio pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, o AVC. Infelizmente, essa é uma situação que eu ainda vejo com frequência no consultório e no pronto-socorro. Muitas mulheres continuam usando esse método sem saber desse risco. E algumas até recebem essa prescrição sem que a presença da aura seja identificada corretamente. Por isso eu insisto tanto na importância de uma consulta individualizada. Não basta saber que a paciente tem enxaqueca, é preciso entender como são suas crises, investigar todo o histórico clínico e a partir daí escolher o método mais seguro. Essa é uma das razões pelas quais eu produzo conteúdo todos os dias. Meu objetivo é educar, conscientizar tanto o paciente quanto contribuir cada vez mais para que os profissionais estejam atentos para esses detalhes que pode mudar completamente a conduta. E se uma única mulher deixar de sofrer um AVC porque assistiu esse vídeo ou porque um médico lembrou desse critério ao atender uma paciente, todo esse trabalho já terá valido a pena. Então procure sua médica
médica e confie nela. E se você não tem uma ainda, prazer, eu posso ser a sua médica. Um bom método para você e até o próximo vídeo.